Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que nos acompanha, tem tido paciência em nos assistir, tá certo? Tá muito frio, mas tá menos frio do que poucos dias atrás. Choveu esses dias aí. Hoje você pode observar que, olhar para você aqui, ó, olhar para você aqui, lá, ó. O tempo tá ainda tá nublado, tá vendo? Olha lá, ó. É uma nuvem cinzenta, certo? Desculpa. Outra coisa, quero mostrar a você, tá vendo lá, ó? Ó. Deixa eu ver se você consegue ver. Olha lá, ó. Uma abóbora. Certo? Minha esposa plantou uma semente de abóbora aqui do lado da casa e deu um pé de abóbora. Esse pé de abóbora, ele já deu mais, ele deu tanta abóbora. Nós já queríamos cortar ele esses dias, mas fomos olhar, ele está com mais de 10 abóboras para nascer ainda. Então nós vamos deixar ele quieto ali, tá certo? Mas o tempo tá assim, ó. Tá em torno de uns 19 graus, mais ou menos. 19 graus, ok? Vamos lá. Não se preocupa não que aqui é área de serviço e tem roupas estendidas, certo? Quando fizermos, eu não gostaria que minha esposa subisse escada para estender roupa, não. Pensar numa situação melhor aí. Ela quer estender roupa na laje, lá no terraço. Aí limpar, concordo até, mas eu não gostaria que ela tivesse esforço para ficar subindo escada com peso, com roupa, essas coisas não. Mas vamos ver, para estudar uma situação melhor aí, porque o tempo vai passando, a gente vai tendo algumas dificuldades. Amigos, irmãos, desculpa, um cafezinho só para esquentar o peito, hein? Vamos conversar um pouco sobre um assunto importante. Um assunto importante que é a Igreja de Deus. Certo? Vamos conversar um pouquinho. Ó, eu vou ler em Mateus capítulo 16 e eu vou ler somente a parte C, tá bom? Ó, e diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foram as palavras que Jesus disse em relação à igreja. Aí você diz assim: poxa, mas por que chegou a esse ponto, tal? Veja bem, Jesus queria saber o que os homens estavam pensando dele. Se você ler os versículos anteriores, né? Jesus está querendo saber o que os homens estão pensando de mim aí, o que eles dizem ao meu respeito. Tá entendendo? Começou aí. Então, essa afirmação, ela surgiu, né? Ela surgiu através dessa resposta que Pedro deu, né? Quer ver? Se você volta no verso 14, vamos ler o verso 13 para ficar melhor. E chegando Jesus à porta de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele está perguntando a respeito dele mesmo. Filho do homem, porque ele nasceu da linhagem de Davi. O Espírito Santo o gerou ele em uma mulher. Esse é um contexto que não queremos discutir aqui agora. E os discípulos disseram: uns dizem ser João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Daí então, Jesus agora vira para o lado dos discípulos também, perguntando: e vocês? O que vocês acham que eu sou? Jesus disse assim, verso 15: e disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro se adiantou, Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes:
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre esta afirmação. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí você me fala assim, mas como é que funciona isso? Como as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Né? Você faz o cafezinho da sua casa? Você que é homem, marmanjo, eu faço. Todo dia. Tem dia que eu não faço porque não dá tempo. Às vezes eu acordo, já estou uma chamada para me atender, então eu tenho que sair de madrugada às vezes. Então eu não faço café não, mas eu gosto de fazer. A minha esposa, quando ela levanta, ela fez o café preto. Então... Mas por que as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Talvez os pais, não é todos, muitas famílias não passam para os seus filhos as origens da sua igreja, da igreja, como que ela surgiu. Se o filho quiser aprender, ele vai aprender numa escola bíblica dominical. Mas lá no Pentateuco, em um dos livros do Pentateuco, que eu não me recordo qual livro que é agora, porque não está aqui na minha anotação, tem uma palavra da parte de Deus que diz: e ensinarás o teu filho, deitado, andando no caminho, sentado, intimarás o teu filho e inculcará neles esse fato, essa história. Então, a igreja atual que nós estamos vivendo agora, uma parte dela não consegue compreender, uma parcela, um grupo de pessoas que vive na igreja hoje, não consegue compreender porque é um cristão. Alguns dizem, eu sou cristão porque papai e mamãe quer que eu seja. Talvez não dê tempo da gente falar isso aqui hoje, mas veja bem. Porque as portas, Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro, se ele falou, não vai prevalecer mesmo. Jesus falou com Pedro assim, o mesmo Pedro que respondeu certinho. Logo quando estava Jesus para ser crucificado, preso, ele foi preso. E antes de ser preso, eles tiveram uma conversa ali. E Pedro falou assim com ele: mestre, aonde o senhor for, eu vou contigo até a morte. Oh Deus, aí o que aconteceu? Prenderam Jesus. Mas antes Jesus falou assim: mas tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Não é que aconteceu mesmo? Por isso que eu estou te falando. Quando Jesus foi preso, estava lá no meio daquelas pessoas lá, aguardando que chegasse o outro dia, que ele foi preso à noite, para ele poder ser levado à presença do governador. Ele passou a noite junto com as pessoas lá, que escarneceram dele e tal. Pedro chega, fica de longe. Só que uma das mulheres lá observou que Pedro estava ali e falou assim: tu és um dele. Não, longe de mim, eu não sou não. Nem conheço esse homem. Vamos parar por aqui, porque esse é um assunto para outra história. Então eu estou falando que se Jesus falou, ele ia confirmar. Ele disse, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Tiranos, reis, governos, guerras, todo tipo de máquina foi usada contra a igreja e a igreja não foi destruída. O número de cristãos que morreu em todos os tempos da igreja foi lá na igreja primitiva. Mas parecia que a morte servia como
digamos, uma vitamina que se jogava e nascia mais crente. Foi tanto, que eu não lembro o nome do rei aqui, ele acabou absorvendo a igreja. Matava muito crente, mas muitos crentes também, eles aceitavam Jesus porque viam a glória e o poder de Deus. A igreja não foi aniquilada. Então os tiranos, como Nero, que queimou os muitos crentes vivos em praça pública. Outros governantes que jogavam os crentes nas arenas dos leões. Aqui no Brasil, quantas perseguições os crentes tiveram no início? Eu estou falando de um cristianismo sério. Não é esse negócio que nós estamos vendo hoje aí, não. Muitos estão ali pela emoção e não entendem por que a igreja. Quando aperta o negócio, ele pula fora. A igreja a igreja atual, aqui não é o céu. Quem quiser viver o céu, tem que ir para o céu. Aqui não é o céu, aqui é combate contra o inimigo de nossas almas invisíveis. Então, tiranos, reis, governos, distúrbios, guerras, ideologias, tudo isso combateu contra a igreja. E a igreja continua de pé. Mesmo que a igreja hoje, ela, em parte, alguns grupos, eles se descaracterizaram como igreja, você não percebe que uma pessoa é um servo de Deus, porque nele não houve mudança nenhuma. Diz que fala em nome de Deus, diz que é um cristão, mas continua enganando, continua roubando, continua furtando, continua traindo, continua andando nu, continua envolvido em todos os tipos de coisas estranhas, mas diz que é servo de Deus. Não é essa igreja aí que eu estou falando. Então a igreja, ela foi combatida de frente. Uma coisa que muitos brasileiros não puderam ter essa informação, não puderam ter. Eu estou falando uma coisa aqui, pode acender aí, se inflamar alguma coisa aí, mas isso é uma verdade. Existia ou existe ainda um projeto de lei que teria que ser aprovado e não passou. Eu acho que os políticos evangélicos, cristãos, eles sabem responder muito melhor do que eu sobre isso. Um projeto de lei que queria retirar das escolas, entendeu, o conceito judaico-cristão. Por quê? Esse é um combate contra a igreja. Então, tentaram calá-la muitas vezes. Porque se alguém quisesse, porque se eles fecham o contexto judaico-cristão, não teria como um cristão, não teria aulas, nas aulas, nenhuma menção sobre igreja, sobre judaísmo, sobre cristianismo, essas coisas todas. Vou explicar por quê, de maneira simples, sem fazer fantasia. Todo mundo vê a Segunda Guerra Mundial como uma questão política. Mas a Segunda Guerra Mundial, comandada pela Adolf Hitler, Alemanha, não tinha só um caráter político de uma hegemonia de uma nação que queria dominar o mundo inteiro e criar uma nação pura, um povo puro. Não é isso não. Esse era um dos lemas, mas por trás, esse era um plano de fundo, e por trás também, por que eles atacaram tanto os judeus? Por que 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial? Você consegue mensurar isso?
Você acha que é por um simples sentimento político? Não, senhor. Uma das coisas que o cristianismo faz é mostrar. A verdadeira igreja, ela mostra a humanidade. Ela humaniza. Aonde a igreja de Deus ela chega, ela humaniza aquele lugar. Então, para muitos políticos ou governantes mundiais, não era interessante esse tipo de comportamento. Porque ia atrapalhar os planos. As pessoas antigamente, elas viviam sobre um medo. Ainda há países assim que as pessoas vivem sob medo. Medo de até falar o nome do seu governante, com medo de acontecer alguma coisa. Eu não estou falando de desrespeito, só porque a pessoa tem liberdade, tem que desrespeitar uma autoridade, desrespeitar pai e mãe. Algumas pessoas confundem isso, nessa tal chamada liberdade de expressão. Voltando ao assunto anterior, talvez, eu dei uma assistida eu assisti 6 vídeos da Segunda Guerra Mundial. Não é vídeo gravado de montagem, não. Não. É vídeo cru. Aqueles vídeos, né? Ainda gravado naquelas câmeras antigas. Tá bom? Da Segunda Guerra Mundial. Não foi filme, foi vídeos. Talvez foi até retirado da internet esse vídeo. Desculpa. Certo? Então, plano, e também observando uma carta de um grande homem, um famoso, um intelectual, do ano 1800 e pouco, que tinha um plano para aniquilar a igreja. Para eliminar o cristianismo da face da terra. E logo em 1935 para frente começa um plano desse. 35, 1940 até 45. 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial. A nação israelita ela quase foi totalmente aniquilada. Por quê? Eles queriam tirar o contexto judaico-cristão das nossas escolas. Por quê? Porque depois de uns 10 anos, o povo esquece alguma coisa. Os filhos que nascem não têm acesso à história, esse tipo de história. Se quiser, portanto, há histórias que, se quisermos se aprofundar nelas, nós temos que ir na biblioteca. E um outro lado que defendia que a Bíblia deveria também ser lida na biblioteca. Olha a dificuldade que seria. Hoje, qualquer crente tem um exemplar bíblico na sua casa. Esse aqui é um exemplar bíblico do original que está em Jerusalém. Diz que fizeram uma Bíblia diferente agora aí. Deixa isso quieto, né? Por quê? Porque se eles eliminam os judeus, exterminam os judeus, porque toda vez que nós vamos pegar um microfone para falar na igreja, mencionamos em algum ponto da mensagem os israelitas. E os israelitas têm ligação com Cristo, porque Jesus nasceu de lá. Você está entendendo? Se eles eliminam os judeus são apagados da face da terra, eles não teriam, eles acreditariam, isso é um outro lado da história, que as pessoas não exploram. Estou falando pelo lado do cristianismo. Se eles conseguem eliminar os judeus da face da terra, eliminaria também, eles tinham um plano, uma ideia, que a igreja seria eliminada também. Não teve um país que a igreja não entrasse que ele não mudasse.
João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. É um fato, João falou, é um fato. João, o último dos profetas. Fato. Então, se eles eliminam os judeus, automaticamente atingiria a igreja, porque de frente, matando, eles não conseguiriam. E eu quero ser claro aqui, puxando um pouquinho para o lado de Israel e o seu povo, quero dizer uma coisa aqui. Em nenhum contexto histórico mundial você não consegue falar alguma coisa sobre história sem incluir Israel. Você vai falar do Egito Antigo, quem estava lá? Quem foi escravizado? Os judeus. A maior parte dos países no mundo que você falar vai respingar neles. Eles estão impregnados em toda a sociedade mundial. Só que Jesus Cristo, o Salvador, o Messias prometido, ele nasceu da Virgem Maria. Virgem Maria da linhagem de Davi. Então Deus ele sempre cuidou de não permitir que coisas além do limite acontecessem com a igreja, porque a igreja perdeu o seu caminho. Só que hoje, e lá atrás tem uma profecia dizendo que o reino de Davi seria um reino perpétuo. E não é que é mesmo? Se você analisar nesse ponto, nesse caminho nós estamos indo. Quando Jesus nasce de Maria, que é da descendência de Davi, da linhagem de Davi, ele confirma uma profecia que foi falada antes, que o reino de Davi não teria fim. E nunca vai ter, porque Jesus é eterno. Oh, glória! Só que hoje, nós estamos vivendo uma guerra silenciosa, camuflada, certo? É essa guerra que me complica. De todos os tipos de religião no mundo, a cristã sobressai melhor. Porque trata o ser humano melhor. Porque algumas entendem que para poder agradar suas divindades, tem que sacrificar alguém. Matar alguém. Outras entendem que o resto do mundo todo é impuro e só eles são os puros. Mas olha, eles matam, mas todo tipo de atrocidade e são os puros. Que puro é esse que eu queria entender? Não é uma mente insana? Só que a igreja não, a igreja perdoa. A verdadeira igreja ela foi perseguida até por aqueles outros que estavam inseridos no meio da igreja. Agora nós estamos no século 21, depois de passar milênios, né? Nós estamos agora numa guerra silenciosa. Nossos filhos, netos, os filhos dos nossos amigos, eles não estão tendo acesso a essas informações. Os pais, eu me lembro quando eu era mais novo, a minha mãe tinha uma preocupação em me levar na igreja. Hoje não, os pais não levam seus filhos na igreja. E há casos, às vezes, se um filho querer ir na igreja, a família até muda de lugar, para aquela criança não ir na igreja. Então falta aquela informação. A informação das raízes históricas. E os que estão inseridos na igreja, eu estou dando só uma introdução, porque esse assunto ele é longo, eu gosto de falar pausado. Eu só estou falando de maneira superficial, sem entrar no contexto mesmo, um assunto aprofundado, porque leva tempo. Daqui a pouco temos que parar. Então eu digo, quando as portas do inferno, Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, não prevalece mesmo. Só que hoje nós estamos vivendo num contexto tão perigoso, de uma guerra silenciosa
pior do que o fronte. Os crentes naquele tempo da igreja primitiva, ou ao longo da história, eles eram abordados e interrogados e assassinados. Só que hoje há um tipo de comportamento, de guerra silenciosa contra a igreja e o cristianismo, que está faltando, mas essa guerra está brotando de dentro de casa. Os próprios pais crentes não orientam seus filhos conforme deveriam orientar. E a orientação, ela não deve partir de um princípio depois que a criança começar 10 anos, não. Primeiro passo. Quando a minha netinha começou a andar, eu levava ela diante de um quadro, vou mostrar para vocês aqui, né? Aqui, ó. Ó, ali, ó. Tá vendo aí? E eu lia com ela: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Certo? E a criança, ela pega tão rápido, que em 3 vezes que eu fiz isso, quando ela chegava aqui, ela apontava para o quadro. Ela vinha, parava de frente para o quadro e apontava. Aí eu recitava a oração para ela. Isso, coisas simples, você não precisa, você tem que ser assim, menino, não. Simples, coisas simples. Na hora do almoço, vamos citar um versículo bíblico. O meu filho vai citar um versículo bíblico. Você ensina um versículo bíblico para ele. Na hora do almoço, ó, neném vai citar um versículo bíblico. O Senhor pode começar com o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Pode começar com Jesus é amor. Então isso vai ficando inculcado dentro da cabeça da criança. E ela começa a ter desejo de tentar entender esse contexto à medida que ela vai crescendo. Filho não é só para você botar comida e presente. Então nós estamos vivendo uma guerra silenciosa. Mas a igreja não será destruída. Ela está tendo dificuldade. Por uma falta de uma estrutura espiritual de boa parte das lideranças atuais, que abriu concessão para Satanás. Esses líderes estão conduzindo os seus fiéis a um precipício. Desculpa, mas é uma verdade. Estão facilitando as coisas. Entendeu? E o dinheiro, ele fala primeiro. Aí, esse é o grande problema. A igreja está vivendo uma guerra silenciosa, uma guerra ideológica, de uma tal liberdade que existe aí. Paulo diz que nós não deveríamos confundir liberdade com libertinagem. Então, quando você vai para o fronte, você sabe que você vai estar ali, você pode ser levado a cabo a qualquer momento. Os cristãos, muitos deles na igreja primitiva, eles não conseguiram lutar. Mas a maioria foi mortos. Não estou dizendo que nós estamos vivendo uma morte. Estou dizendo que nós temos que examinar a Escritura, porque dela temos a vida eterna. Se nós não examinarmos a Escritura, não passarmos para os nossos filhos o ensinamento real da palavra de Deus, de nós sermos identificados como uma igreja viva que vai para o céu, seremos uma igreja de pessoas que vão ali sem sentido algum. Então a história ela é um elemento fundamental para que se possa entender a igreja atual. A igreja está sofrendo um combate desde quando ela nasceu.
Eles não queriam matar o líder da igreja, Jesus Cristo. Ele não foi crucificado. Só que quando ele é crucificado e morre de morte de cruz, ressuscita o terceiro dia e é recebido no céu, fica os 12 apóstolos e outros discípulos que Jesus já tinha formado para continuar o processo da salvação. Olha como Deus é interessante. Olha como é que Deus é inteligente. A verdadeira igreja não perde tempo com questões que não levam a nada. Ela perde tempo com o seu real compromisso. Jesus falou assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Orar pelos enfermos, operar maravilhas, porque ele vai com a gente confirmando. Esse é o real papel da igreja. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Nós não conseguimos falar o tudo. A igreja enfrentou tudo. Há países ainda que os cristãos estão sofrendo, que os nossos, às vezes nós vemos muitos crentes reclamando da vida. Tá ruim, tá. Tem países que eu não vou falar o nome porque por respeito, mas há países aí que o cristão às vezes está no culto, morre quase todo mundo, explode uma bomba, chegam metralhando por um outro tipo de ideologia que acha que os cristãos não devem viver. É uma outra religião, em nome de outra religião se mata os crentes em alguns países. Então, quando a igreja chega em um país, quando os homens chegam à consciência de que se deve ter o respeito pelo próximo, não acontece esse tipo de coisa. Mas países onde não tem esse respeito pelo próximo, onde se suga a força do simples, onde as pessoas é considerado como escória, de fato, sem respeito algum, acontecem essas coisas. Falta de respeito. Então, há lugares que determinada religião chega, impõe o seu medo na arma, na morte sangrenta, para intimidar a igreja de Deus. Quantos cristãos, olha só, apareceu poucos dias na notícia, de cristãos que foram assassinados na hora do culto, na hora em que estava tendo o evento ali. Então é sério esse negócio. Graças a Deus que no Brasil não tem essas coisas. No Brasil nós temos uma guerra silenciosa que tem descaracterizado a verdadeira igreja de Deus. Mas a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus, ela persiste, ela permanece e ela será aprovada no dia do juízo. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.